José era um jovem muito especial, filho de Jacó, que o amava muito. Ele tinha muitos irmãos, mas seus irmãos começaram a sentir inveja dele, principalmente porque José tinha sonhos incríveis e seu pai lhe deu uma túnica muito bonita, cheia de cores, o que deixou seus irmãos ainda mais enciumados. José teve um sonho em que ele e seus irmãos estavam colhendo trigo, e os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Quando ele contou isso aos seus irmãos, eles ficaram muito bravos, pensando que José queria ser o chefe deles. Um dia, quando José foi encontrar seus irmãos no campo, eles decidiram fazer algo terrível. Primeiro, eles pensaram em machucá-lo, mas acabaram jogando José em um poço vazio. Então, quando viram comerciantes passando, resolveram vendê-lo como escravo. José foi levado para o Egito. No Egito, José foi vendido a um homem chamado Potifar, que trabalhava para o rei. José trabalhou muito bem e logo ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como chefe de sua casa. Mas, mesmo fazendo tudo certo, ele enfrentou problemas por causa de uma mentira. A esposa de Potifar contou uma mentira sobre José, e ele foi preso, mesmo sem ter feito nada de errado. Na prisão, José continuou confiando em Deus, por isso, Deus o abençoou. Ele fez amigos na prisão e até ajudou algumas pessoas interpretando os sonhos delas. 2 anos depois, o rei do Egito, chamado Faraó, teve um sonho muito estranho. Ninguém conseguia explicar o que significava, até que alguém se lembrou de José, que era conhecido por entender sonhos. Faraó pediu para chamá-lo. Com a ajuda de Deus, José explicou ao faraó que haveria 7 anos de fartura, com bastante comida, e depois 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o colocou como governador do Egito, responsável por salvar comida durante os anos bons. Quando os anos de fome chegaram, os irmãos de José foram ao Egito comprar comida, sem saber que o governador com quem estavam negociando era o próprio José. Eles não o reconheceram, mas José sabia que aqueles eram seus irmãos. Ao invés de se vingar, José decidiu testá-los para ver se eles tinham mudado. Ele quis saber se eles se arrependiam do que fizeram. Depois de algumas provas, José viu que seus irmãos estavam diferentes e tristes pelo que tinham feito no passado. Então, José não aguentou mais, em um momento emocionante, revelou quem ele era. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Os irmãos ficaram assustados, mas José os acalmou e disse: Não tenham medo, foi Deus quem planejou tudo para salvar a nossa família. Ao invés de punir seus irmãos, José os perdoou de coração. Ele pediu que trouxessem seu pai, Jacó, e suas famílias para viverem no Egito, onde eles teriam comida e tudo o que precisavam para sobreviver aos anos de fome. A história de José nos ensina que perdoar é muito importante. Mesmo depois de tudo que seus irmãos fizeram, ele escolheu perdoá-los, mostrando que o amor e o perdão são mais fortes do que a raiva. José também foi muito corajoso. Ele enfrentou muitos desafios, como ser vendido como escravo, ser preso injustamente e ficar longe de sua família. Mas José sempre confiou em Deus e nunca desistiu, e Deus o ajudou em todos os momentos. Às vezes, as coisas podem parecer muito difíceis, como foi para José, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando passamos por momentos tristes ou complicados, podemos confiar que Deus está cuidando de tudo. José mostrou que, quando confiamos em Deus, coisas boas podem acontecer, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Ele trabalhou duro, foi honesto e sempre acreditou que Deus tinha um propósito para sua vida. No final, José salvou muitas pessoas da fome, inclusive sua própria família. Sua história nos lembra que Deus sempre está conosco, nos ajudando a perdoar, ser corajosos e seguir o plano que Ele tem para cada um de nós.